Olá, amigos e irmãos, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Estamos aqui desenvolvendo uma série de mensagens a respeito da ressurreição dos mortos, com o tema Não haverá a ressurreição do corpo físico, né? A restauração da matéria física, terrena, carnal, que se tem apresentado pela tradição religiosa e também defendida pelos parciais preteristas, né? Eles observam a ressurreição dos mortos numa restauração futura do corpo físico, material, orgânico, e a Bíblia não ensina isso, né? Então estamos tratando aqui numa série de mensagens mostrando os pontos importantes para que você possa encontrar relevância nessa questão e começar a se aprofundar, pesquisar, estudar e chegar ao senso comum que a ressurreição dos mortos é totalmente diferente daquilo que se tem apresentado, tá certo? Então, no estudo passado, na quarta parte, nós abordamos a questão da primeira e a segunda ressurreição. Muito importante, porque ali apresentamos razões pelas quais devamos entender a questão da ressurreição, tendo de vista o curso da nossa vida aqui nesta terra, né? Vimos que a primeira ressurreição ela acontece a partir do momento que se crê no Evangelho. O homem nasce morto em delitos e pecados, e a partir do momento que se ouve o Evangelho, acontece a ressurreição. O homem passa da morte para a vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Efésios 2:1 está escrito, né? Ele vos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. E a segunda ressurreição, ela denota a transformação do corpo, né? Uma vez que passamos, a nossa vida aqui neste corpo terreno, nessa vida terrena, então a gente deixa esse corpo, e obtém outro, um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo que nos dará as condições gloriosas de estarmos para sempre com Deus, em nome de Jesus. Não um corpo físico cujo qual nós poderíamos encontrar familiares, parentes, amigos, pessoas queridas do outro lado, na eternidade. Não tem nada a ver, isso não é o pensamento bíblico, isso não é o que a Bíblia ensina. Seremos como os anjos do céu. Tudo aquilo que vivenciamos nesta vida é deletado para que possamos viver uma vida gloriosa em Cristo, onde estaremos para sempre com o Senhor, tá certo? Muito bem, na quinta parte desse estudo, queremos apresentar razões pelas quais a ressurreição de Jesus foi diferente. Por que a ressurreição de Jesus foi física? Porque Jesus ele ressuscitou num corpo físico, embora ele não permaneceu neste estado, É bom entender isso. Mas por que essa ressurreição foi física? É tão importante na questão da ressurreição, mas que a nossa é totalmente diferente. E é isso que tem trazido desconforto para o entendimento da fé tradicional, Vamos mostrar então razões para que você entenda do porquê que a ressurreição de Cristo foi totalmente diferente. Primeiramente, é importante saber que o corpo de Jesus era totalmente diferente do nosso. O corpo de Jesus Cristo ele não passou pelo processo comum do nascimento como nós passamos, a junção do óvulo com o espermatozoide. Não houve esse processo. Então, Maria não desposou com José. E ali, no processo comum, eles tiveram relações sexuais e, com o tempo, ela apareceu grávida para que viesse a conceber Jesus. Não tem nada a ver, isso não aconteceu. O que aconteceu foi pelo poder do Espírito Santo, de uma forma única, exclusiva, Maria apareceu grávida, sem nenhum processo tecnológico que pudesse fornecê-la essa gravidez, como inseminação artificial, e outros processos que existem hoje,
na medicina moderna. Naquela época, ela apareceu grávida, né, pelo poder do Espírito Santo, a tal ponto de o José ter visto aquela situação como algo agravante para o seu relacionamento. Ele queria fugir, ele queria sumir, deixá-la para não infamá-la, porque achava ele que ela o teria traído. Mas o anjo aparece a José e o informa que o que estava acontecendo com Maria era um processo, né, do Espírito Santo, e que ele devesse ficar com ela, porque tudo estava em conformidade à vontade de Deus. E ele assim entendeu e permaneceu com ela. Então foi um processo totalmente glorioso. Jesus nasce e vive entre os homens, mas sempre deixando notório que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus, mas na forma humana, se mostrando ser Filho de Deus, para que todos aqueles que estivessem ao lado dele, né, pudessem compreender essa relação de Deus para com o seu povo, a tal ponto de ter dado o seu filho e mais tarde ter morto para reparar os danos do pecado adâmico. Então, Jesus estava nesse processo. Quando ele morre na cruz e ressuscita, ele testifica que ele era o Filho de Deus. E mostra que a ressurreição era real, a tal ponto dele mesmo ter ressuscitado e ter assunto aos céus, onde vive e reina pelos séculos dos séculos. Temos uma referência importante a esse respeito que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1 ao 4. Diz a palavra do Senhor assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo, preste bem atenção agora, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja que a ressurreição de Jesus foi um fato que apresentou razões empíricas de que Jesus, ele era o Filho de Deus, ao qual os apóstolos deram testemunho. Então, foi importante que ele viesse a ressuscitar no corpo material, porque se ele ficasse no túmulo, né, não ressuscitasse, ele não teria como dar testemunho que ele era realmente o Filho de Deus. Porque o testemunho foi dado justamente pelo fato dele ter ressuscitado, ter saído do túmulo. Então ele saiu do túmulo, mostrou que realmente tudo aquilo que ele testemunhou como filho, ele realmente cumpriu. E mostrou isso na prática, dando, né, todo um amparato para que os apóstolos pudessem também testemunhar acerca da ressurreição. Não que fora da mesma forma, né, não que fosse da mesma forma de Jesus no corpo físico, mas que existiria, né, que haveria a possibilidade, que ocorreria, tá certo? Então, isso aconteceu. Então, Jesus, ele ressuscita no corpo, apresenta razões para a crença na ressurreição dos mortos, que aconteceria mais na frente, com o seu retorno de glória, e que não tinha nada a ver com a ressurreição de um corpo material, a restauração da matéria. É tão interessante isso que Jesus, ao ressuscitar nesse corpo, ele aparece com as suas chagas, ele aparece com os furos nas mãos, ele aparece no furo do lado, a tal ponto de apresentar a Tomé, né, uma vez que ele aparece aos outros e Tomé se queixa porque ele não tinha visto e só acreditaria se realmente fora Jesus, se ele apresentasse as suas chagas, e Jesus assim reaparece aos discípulos
E uma vez ele estando presente, Jesus apresenta as suas chagas. Isso é interessante, isso é muito importante, porque se a ressurreição do corpo realmente fora o restabelecimento da matéria física, né? Da carne, do sangue, corpos voltando dos túmulos para estar novamente com a matéria aqui nesta terra para sempre, ou no reino celestial, como é que fica então, se isso for levado em conta, se o corpo físico de Jesus for levado em conta de forma positiva para uma futura ressurreição dos mortos que acontecerá, como afirmam os preteristas parciais, né? A tradição religiosa, porque ambas neste ponto estão completamente ligadas. Então, como é que fica essa questão quanto àquelas pessoas que morreram alvejadas de bala? Me diga aí, me responda se tem sentido isso, né? Se Jesus ressuscitou com suas chagas, obviamente, levando em conta as pessoas que morreram também com as suas chagas, elas deverão ressuscitar da mesma forma, ou não é? Se leva-se em conta que a ressurreição de Jesus no corpo físico também deva ser um registro categórico da ressurreição dos mortos, então eu devo levar isso em conta, as chagas de Cristo, porque aquilo foi importante para mostrar a sua ressurreição. Então há um equívoco muito sério. Aquelas pessoas que foram mortas a facadas, aquelas pessoas que foram mutiladas em desastres aéreos, né? Acidente de carro, pessoas que passaram por lesões seríssimas de tumores, de câncer. Como é que fica essa ressurreição? Então não há razão nenhuma para que a gente possa utilizar da ressurreição corpórea de Jesus para afirmar que a ressurreição dos mortos tem que ser também no corpo físico, porque Jesus ressuscitou no corpo físico. Não, Jesus ressuscitou no corpo físico com uma finalidade de apresentar razões pelas quais ele era realmente o Filho de Deus, mas não permaneceu no corpo físico, né? Então a ressurreição no corpo físico, ela nunca foi a ressurreição dos mortos apresentada à luz das Escrituras. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 2, encontramos um registro importante que mostra razões pelas quais não devamos de forma nenhuma imaginar que a ressurreição dos mortos seja a restauração do corpo físico, terreno, material, né? Semelhante ao corpo de Adão que tínhamos antes de partir daqui. Não será também na eternidade. Vamos ver isso. 1 de João capítulo 3, no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, isso aqui é importante lembrar que foi antes de 70, então João está falando nessa ótica futura dele, referente à manifestação de Jesus em glória, né? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque havemos de vê-lo como ele é. Então, havemos de vê-lo como ele é. Então, veja, tem que ser um leitor muito desonesto, um estudante da Bíblia, um exegeta muito desonesto, para poder observar essa passagem e não compreender o que o apóstolo João disse, né? Se João esteve o tempo todo com Jesus, né? Ele tinha visto Jesus, antes de ser crucificado e depois de ser crucificado, quando ele ressuscita na matéria física, mas ele não leva em conta esse tempo da sua permanência enquanto estava no corpo físico aqui nesta terra. O apóstolo João, ele está fazendo menção do seu retorno em glória, no seu estado de glória, no estado de glória de Jesus, que também proporcionaria o seu povo, inclusive ele, a habilitação de um corpo glorificado. Então, ele diz: sabemos que quando ele se manifestar, olha o que diz a palavra, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele.
corpo físico, material? Obviamente que não. Senão não haveria sentido de João falar isso se fosse no corpo físico, porque ele tinha visto Jesus no corpo físico. Mas não era disso que João estava falando. Ele diz: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Até então, Jesus já tinha sido glorificado, já tinha sido assunto ao céu, e aguardava-se o retorno de Jesus para que eles pudessem ter a clareza desse estado glorioso, né, da eternidade com o Pai. Glória a Deus. Isso é interessante também porque você vai contemplar essa expectativa de não ter visto Jesus, mas sim esperá-lo para ser contemplado de uma forma gloriosa que ele é. Que isso não pode ser manifesto a olhos humanos. Essa é uma expectativa que tinha João, mas ele contempla Jesus, assim como o apóstolo Paulo contempla a Jesus no caminho de Damasco. No estado de glória, aparece uma luz, encandecido ali, e Jesus fala com Paulo. Como é que ele aparece a Paulo? Aparece como uma luz, né? Um estado de glória, de poder, e fala, mas ele não contempla nenhum corpo humano físico, mas apenas a voz aos seus ouvidos. Da mesma forma em João, lá no livro do Apocalipse, quando ele recebe as últimas revelações que apresentara, que deveria apresentar às igrejas, né, as 7 igrejas da Ásia Menor, exortando-as a um momento que estava cada vez mais próximo, né, do seu retorno. E como é que nos primeiros capítulos você encontra o diálogo de Jesus glorificado com João? João, ele não consegue ver nenhum corpo físico, terreno, material de Jesus. Ele não vê, né? Ele apresenta um conteúdo daquela visão. Estado de glória, excelência, né? Uma excelência tamanha que ele vai dizer assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem. Semelhante, ele não viu um homem presente, mas algo semelhante, né? Com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz de muitas águas. Mas na frente, né, no versículo 17 diz a palavra: quando o vi, caí a seus pés como morto. Aí diz mais: porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. Então, João, ele não viu o corpo físico. Ele apresenta a Jesus num estado de glória. Começa a colocar figuras físicas para denotar aquela imagem, para ter uma noção do que ele estava presenciando. Então ele registra ali aquela imagem, olhando para coisas que seria fácil de identificar na imensa glória que se manifestara diante dele, mas nada a ver de um corpo físico, material e terreno. Da mesma forma foi o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Quando Jesus se apresentou, ele caiu diante daquela imensa glória. O corpo humano, corpo físico, terreno, não tem como manter-se sustentado diante da imensa glória de Jesus Cristo. Então é por isso que é uma necessidade de uma transformação, de uma mudança do estado terreno para o estado de glória. Isso acontece quando partimos deste corpo físico, terreno, material, semelhantes aos anjos do céu. Tá certo? Então, é muito importante o que estamos falando, de grande relevância. Não estamos aqui dizendo que a ressurreição dos mortos não existiu, não é bíblica. Não, estamos mostrando aqui, deixando claro que a ressurreição dos mortos não tem nada a ver com a reestruturação da matéria humana, física e terrena. Tá certo? Então, mais um ponto interessante, onde mostramos aqui do porquê que a ressurreição de Jesus foi física. Teve um sentido, né? Teve um sentido particular para apresentar razões pelas quais
Jesus era o Filho de Deus, como mostrou o texto de Romanos, capítulo 1, no versículo 4, e também fornecer condições para que os apóstolos pudessem testemunhar com razão que haveria a ressurreição dos mortos, e assim aconteceu. Mas o estado de Jesus não continuou físico, terreno, material, foi apenas por uma questão de evidenciar a ressurreição, né? Mas ele voltou ao seu estado de glória, de poder, né? A tal ponto de, em duas circunstâncias, se apresentar tanto a João como ao apóstolo Paulo, e não no estado físico, terreno e material. Tá certo? Então, está aí mais um grande estudo para você rever os seus conceitos, para que você possa repensar toda essa questão que a tradição religiosa tem apresentado como um fundamento para a crença da ressurreição do corpo físico, e que você deva ou não deva continuar acreditando em nome do Senhor Jesus, tá certo? Desde já agradeço a vocês terem participado comigo de mais um vídeo, e vamos em frente. Semana que vem, querendo Deus, na próxima quarta-feira, tem mais de vídeo aqui novo disponível. Se você não é inscrito, inscreva-se para receber a notificação de antemão e ficar por dentro de todos os pontos que estamos abordando dessa questão da ressurreição dos mortos, tá certo? Um abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Graça e paz.